Os amigos, eu estou aqui com o Renato Castelo Branco, o Renato, administrador hospitalar há 28 anos e o idealizador dos projetos do Medical Center no Brasil. É um prazer recebê-lo novamente aqui na capital do oeste do Paraná. Renato, este projeto Medical Center, isso é o que? Uma ideia que iniciou há muitos anos atrás nos Estados Unidos? Conta melhor isso para mim. Existem vários modelos diferentes, né? Os modelos americanos são os mais consagrados porque eles normalmente estavam acompanhados de hospitais, universidades, enfim, eles acabaram surgindo de uma forma de orbitar hospitais normalmente universitários, né? Mas o nosso modelo ele foi criado para o profissional brasileiro, ele foi criado pelas normas brasileiras, né? A gente faz uma leitura muito clara aqui do que é o profissional brasileiro, que é bastante diferente do que é o profissional americano e de outros países. E o que a gente viu foi que a gente precisava ter um modelo diferenciado. Eu gostaria que hoje nós abordássemos aqui um assunto interessante, que é a questão de investimento. Não é? Porque investimento é algo que a gente deve estar falando sempre, não é? Gostaria que você falasse sobre o investimento aqui no Dom. O que diferencia esse projeto? Olha, tem vários aspectos, bom que você tocar nesse assunto, porque é uma das nossas maiores forças, é isso, junto ao investidor. O Medical Center, ele está estabelecido no imóvel, obviamente, né? Imóvel, a gente tem visto o que tem acontecido no mercado, volatilidade de bolsa, dólar sobe, dólar desce, bolsa sobe, bolsa desce, fundo, enfim, com rentabilidades variadas, é muita insegurança, né? E imóvel, todo mundo sabe que imóvel é uma moeda forte, né? Moeda, tijolo é uma moeda forte, a gente diz, né? O imóvel é sempre um bom investimento. Então, o que acontece? Você imagina você ter um bom investimento imobiliário dentro de uma área da saúde, que é uma área blindada, você não adia um infarto, você não adia uma cirurgia de urgência, né? Então é uma área blindada, é uma área que realmente ele não passa por crises de mercado, né? Então o que acontece? A gente tem hoje a mistura de duas coisas, duas moedas muito fortes, né? Uma imóvel e a outra área de saúde. Você, precisando ou não de uma intervenção cirúrgica ou qualquer coisa assim, você acaba sempre interagindo com a área de saúde. Então, existe sempre uma demanda muito forte e que não vai acabar nunca, porque saúde é saúde, a gente precisa disso. Aqui em Cascavel, por exemplo, você tem diversos prédios comerciais à venda. O que diferencia um do outro? É basicamente a localização, o tamanho de uma ou outra sala, né? Se tem garagem, se não tem, alguma coisa assim, né? É um commodity, né? Virou uma coisa muito igual. Quando você compra, quando você investe numa unidade dentro de um medical center, você está praticamente comprando um pedaço de um hospital. Se você pensar friamente, como a gente tem centro cirúrgico, nós temos área de imagem, nós temos laboratório, nós temos um monte de médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, né? É praticamente um hospital, né? Então o que acontece? Ele é multipropriedade, né? E multidisciplinar. Mas qual é a oportunidade hoje, sinceramente, onde você vai encontrar um local que você possa comprar uma participação num empreendimento que faça sentido para o profissional de saúde? Aqui em Cascavel e no Oeste Paranaense não existe isso. Esse tipo de imóvel, Celso, ele tem muito vigor. Nos Estados Unidos, ele já resiste há muito tempo, ele virou até uma categoria imobiliária. Uma coisa interessante. Mas isso é interessante você falar aqui, porque creio eu que alguns investidores até nem sabiam disso, né? Então, quando ficamos sabendo aqui que o Dom Medical Center estaria vindo aqui para Cascavel, num primeiro momento a gente imaginou que somente médico ou profissional de saúde, dentista, psicólogo, enfim, fisioterapeuta, poderia comprar uma unidade do Dom, né? Mas a gente está entendendo melhor, quer dizer, eu posso comprar uma unidade do Dom e alugar para um profissional de saúde, como investimento, não é? É isso? É isso. Então, uma coisa importante hoje aqui, esclarecedora, inclusive. O que acontece, a gente percebe o seguinte, o investidor, quando você fala investidor, né, você fica imaginando um grande investidor, um Bill Gates da vida, alguma coisa assim gigantesca e tal, e não é.
né? Você tem o pequeno investidor, aquele que gosta da categoria de investimento em imóveis. Esse investidor, ele tem uma oportunidade de adquirir uma unidade, onde ele vai ter como inquilino um profissional de saúde que pode preferir alugar a comprar, ele pode estar começando a carreira, ele pode dividir aquele imóvel, o aluguel daquele imóvel entre dois profissionais, dois colegas, por exemplo, ele pode dividir com outro colega. E quem se beneficia disso são todos, porque eu dei acesso, a gente dá acesso, o investidor está dando acesso ao profissional de saúde, né, de uma forma mais suave às vezes, do que ele pode não ter condições no momento de comprar, enfim, pode até ser preferência dele, né, não comprar, e a gente dá a entrada para ele no nosso Medical Center. Uma outra coisa é que o investidor, ele ganha aí sim, ele ganha, é muito interessante para ele, porque ele ganha um inquilino muito qualificado. Se você prestar atenção, você vai ver o seguinte, todos os médicos que são inquilinos hoje das suas unidades, onde eles estão acomodados hoje, né, eles ficam muitos anos no mesmo lugar, ou seja, é um inquilino muito longevo, é um contrato muito longo. Ele tem uma característica muito interessante, toda a categoria de saúde, eles são excelentes pagadores. Então eles pagam suas contas em dia, sim, isso é muito interessante saber. E uma coisa interessante para o investidor é o seguinte, nós trouxemos para o mercado um imóvel, um produto de saúde. Ele faz parte de um complexo de saúde. Se o investidor hoje tem na sua estratégia, né, ter um imóvel, ele tem que pensar o seguinte, por que eu vou ter um imóvel no Dom e não uma sala comercial convencional, que às vezes é até mais baratinha e tal? Porque você tem uma super oferta de salas comerciais. É muito simples. E agora, com todo o uso do home office, né, o que está acontecendo? Os escritórios estão diminuindo, as empresas já entenderam que as pessoas podem e sabem trabalhar de casa, a mídia, né, a parte eletrônica, a internet, dá suporte a esse tipo de coisa. Então as salas comerciais, elas vão começar sim a perder valor. Porque o que acontece? As pessoas vão começar a trabalhar em outros locais, mudou, é outro mundo. Ao passo que, dentro da área de saúde... não existe home office. Não tem home office, não tem home office. Você tem até telemedicina como apoio e tal, mas o que acontece? Você não tem home office, você não tem como, né, puxar o médico não vai em casa, o dentista não vai em casa. Chegou uma nova categoria imobiliária no Brasil, isso é fato. Isso chegou e chegou para ficar. Nós hoje, a nossa empresa, nós temos quase 3 mil consultórios já vendidos. Boa parte deles, quase 40% deles, foram vendidos para investidores, que estão extremamente satisfeitos com o seu inquilino. Resumindo, o Dom, hoje aqui em Cascavel, é um investimento diferenciado, que se destaca, tá? E quem não aproveitar essa oportunidade, eu tenho certeza que vai se arrepender futuramente. Nós aqui estamos de braço aberto, né, para receber os nossos investidores. Quem tiver interesse, não precisa, volto a dizer, não precisa ser um investidor como Bill Gates, né, não é isso, é acessível, dá para fazer, dá para ter uma boa rentabilidade e a gente vê que isso vai ser uma tendência. Nos Estados Unidos, tem até uma coisa interessante, nos Estados Unidos esse tipo de empreendimento é chamado de MOB, Medical Office Building. Esse tipo de investimento, de empreendimento, ele chegou a virar uma categoria imobiliária. Tem o residencial, tem o comercial, etc, e tem o MOB. E o MOB, o interessante dos Medical Centers é que eles têm a menor taxa de vacância do mercado, é 7,62% a taxa de vacância nacional dos Estados Unidos. Então existem fundos listados em bolsa, inclusive, que são donos de 100 e poucos Medical Centers desses e só fazem para aluguel. Então, se esses grandes fundos fazem isso, o que a gente pode dar de recomendação para um investidor de pequeno e médio porte? Opa, isso aqui é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. É uma novidade? Sim. E você tem um excelente inquilino, tem que lembrar sempre disso. Ok. Melhor que uma sala comercial. Lembre-se disso. Consultório não é sala comercial. Exatamente. Obrigado, Renato Castelo Branco. Visite, entre em contato. O plantão de vendas está bem aqui à frente, onde vai ser construído, né, o Dom Medical Center, aqui na Visconde de Guarapuava, esquina com a Rua São Paulo. Obrigado, Renato. Obrigado, seu Suí.